Olá a todos, Gerson aqui novamente. Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante complexo, que pode gerar diferentes opiniões, mas eu quero que, apesar de tudo, todos vocês prestem atenção no conceito que eu estou a apresentar, sem ter em conta de que possa ser minha opinião pessoal. Eu só quero jogar todas as cartas na mesa e levar cada um a tirar as suas próprias conclusões ou fazer com que as pessoas tenham diferentes perspectivas sobre como a vida funciona. Então, começando, vocês acham que um leão iria sofrer karma por matar uma gazela? Sim ou não? Podem até contribuir e deixar aqui no comentário. Será que se um leão matar uma gazela, ele vai ter karma por isso? Alguma coisa de mal vai acontecer com ele? Por quê? Porque ele, no fundo, só está a seguir o seu instinto e também está a procurar uma forma de sobrevivência. Mas, por incrível que pareça, nós, seres humanos, nós acreditamos que quando uma pessoa faz algo de mal, ele vai sofrer karma por isso. Eu não discordo nem concordo, mas onde eu quero chegar é que nós também somos animais, nós temos certos instintos. E algumas pessoas iriam dizer, mas nós temos racionalidade, é o que nos diferencia dos animais, é que nós conseguimos pensar logicamente. Existe um conceito que diz que karma não é real. Ele só se torna real porque nós acreditamos que é real. Por exemplo, se tu matares alguém e no fundo do teu coração acreditar, pronto, apesar de ser uma coisa bastante, né? Do fundo do teu coração e da tua mente acreditares que foi a coisa certa a fazer, algumas pessoas defendem que não vais ter nenhum karma por isso. E que karma está somente na nossa cabeça, naquilo que nós acreditamos. E da maneira que a mente funciona, pela complexidade da mente, eu não acho isso ridículo de tudo, porque pode funcionar como uma forma de sabotagem, de nós mesmos fazermos algo de mal com nós próprios por acreditar que aquilo era errado e que nós merecemos castigo por isso. Pronto, isso é um lado. Fazendo uma breve conclusão até aqui. Eu explorei minimamente o lado animal de nós seres humanos. Agora vamos para outro conceito que é a religião. A religião tem algumas regras daquilo que podemos e não podemos fazer, o que é moralmente correto. Não o que é moralmente correto. Tem uma figura, no caso Deus, que tem certas leis, certas regras de que se nós não seguimos, nós seremos castigados na próxima vida. E como um estudante muito ativo de Bíblia, para ser sincero, eu não encontrei nenhuma lei assim óbvia da Bíblia que fosse contraditório à biologia, ao nosso lado animal. Qual é a lei que eu posso pensar assim? Eu não sei, vocês também me ajudem, podem deixar no comentário se tem alguma lei de Bíblia que vai contra o nosso lado animal. Porque se nós observarmos a natureza, ela tem uma determinada lógica. Por exemplo, exemplo de matar para sobreviver. Nós também matamos animais e que para a nossa alimentação. Então isso não é de tudo contraditório. Tem instinto sexual. É difícil, eu não consigo pensar em um animal na natureza que fosse. Na verdade, tem alguns animais. A Bíblia é contra a prostituição, promiscuidade. E se nós olharmos certos níveis da natureza, talvez existem espécies onde isso acontece, onde não existe nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso
e essas espécies agem simplesmente por instinto de reprodução. E é uma coisa que a religião condena e a sociedade, que é outra vertente que eu vou falar a seguir, também é contra. Então já encontramos um ponto aqui. Se nós, seres humanos, focamos somente na reprodução, sem ter em conta, sem nenhum juízo moral, talvez isso vá contra alguns princípios da religião. Se bem que algumas pessoas defendem que reprodução por si só não tem estritamente que ser, segundo a Bíblia, não tem estritamente que ser com uma pessoa. Mas pronto, não vamos entrar por aí. Então, também tem a religião que impõe certas regras que, de certa forma, não é muito contraditório com a biologia. Mas vamos entrar em um outro fator. Sociedade. Sociedade tem também seus conceitos, suas ética e regras morais daquilo que podemos e não podemos fazer, e do que é certo e do que é errado. Mas a sociedade obviamente influencia a nossa vida, influencia o nosso comportamento, mas a sociedade, eu não vejo regras sociais como uma coisa sensata de se seguir. A maioria parte das regras sociais são simplesmente ridículas. E nós, com medo de sermos julgados, sermos excluídos, que é um instinto de ser humano fazer parte de uma comunidade, nós seguimos essas regras sociais. E muitas dessas regras sociais vai contra a religião e também vai contra a biologia. Então, essa é outra vertente. Falta mais uma que é... Eu tinha isso bem claro na minha cabeça, que era biologia, a religião, regra social e falta mais um. Biologia, religião, sociedade. Eu não sei se era individualismo, aquilo que cada um de nós já temos dentro de nós. Biologia, religião, sociedade, e acho que é isso mesmo, individualismo. Nesse campo entraríamos muito pela filosofia de questionar se de fato nós nascemos com alguma coisa dentro de nós ou se nascemos completamente vazio e vamos adquirindo informações, vamos construindo quem somos ao longo da vida, obviamente que ambiente, nossos parentes, as pessoas que ficam à nossa volta constituem muito a parte de quem somos e das pessoas que acabamos por nos tornar, mas a verdadeira questão é que se para além disso, para além desses dados, para além de informações, se já temos alguma coisa que já vem dentro de nós. Alguns defendem que sim, outros defendem que não. Tem filosofia se eu não estou no erro, de Descartes, eu não sei se é Descartes que defende inatismo, mas pronto, vocês podem pesquisar sobre isso. E também existe muito esse conceito de astrologia. É uma coisa bastante profunda que nós temos que interligar vários pontos para saber o que realmente faz sentido. E pelo que parece até agora, nada parece fazer sentido. Nós ligamos isso, ligamos aquilo, ligamos e no fim acabamos por ter a mesma resposta que as pessoas há não sei quantos séculos atrás tiveram. Parece que nós estamos a viver há tanto tempo e mesmo assim até agora não temos resposta para absolutamente nada. Parece um jogo vazio.
E seguindo essa linha de raciocínio que vem o questionamento: será que nós não podemos viver somente no ponto de vista biológico, em que nós comemos, reproduzimos e não tentamos racionalizar absolutamente nada? Mas depois aparece a religião, diz: não, temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, senão quando morremos não teremos a recompensa. E depois vem a sociedade que diz: não, tem que ganhar dinheiro, tem que construir uma vida, um, tem que construir o futuro para a nossa família, tem que fazer isso, fazer aquilo, etc. Depois temos individualismo, aquilo que nós temos dentro de nós próprios, a nossa inspiração real, aquilo que nós somos, por assim dizer. E o mais contraditório aqui, entre esses quatro, eu acho que é entre aquilo que nós somos e a regra da sociedade. É muito contraditório. Muitas coisas que nós fazemos que vai contra a nossa natureza, mas só fazemos para andar de acordo com a regra social, a regra da sociedade. É por isso que eu disse que a regra social é a mais ridícula de tudo. E eu não sei se existe alguma contradição entre individualismo e religião. A natureza é perfeita, a biologia é perfeita e o universo segue uma determinada lógica. Então, eu não acredito que haja tanta contradição entre individualismo e biologia, sendo que cada um já nasce para jogar, para ser um certo personagem na civilização. E pronto, religião, na verdade, não vem muito também contra o individualismo e como é o questionamento que eu estava fazendo antes, eu acho que também não vem muito contra a biologia. Eu acho que a religião vem mais no sentido de encontrarmos um propósito, um sentido na vida. Porque se nós seguimos perfeitamente a lógica da natureza, a lógica que já existe na natureza, de certa forma nós já estamos a seguir a religião. Agora, o que é aquela coisa, aquele instinto que vai querer nos tirar da ordem da natureza, da regra da natureza? O que é isso? Muitas pessoas pensam não, segundo mesmo a regra da religião, é o diabo. Eu diria que é mais a sociedade, de uma forma geral, mas essa sociedade que tem essas regras está a ser guiado por alguma coisa. Talvez seja somente mentalidade coletiva. Talvez. Mas se vocês assistirem ao filme Titanic, aquele interpretado por Leonardo DiCaprio, nesse filme, quando o caos começa a entrar, é que nós conseguimos ver essas diferentes facetas da vida de nós seres humanos, essas quatro diferentes facetas que nós podemos ver. Quando o Titanic começa a afundar, primeira coisa que aparece bastante óbvio é a regra social. As pessoas que tinham maior status, que tinham mais dinheiro, disseram: olha, tem barco salva-vida, nós somos mais importantes, nós vamos entrar no barco e depois o resto das pessoas que se veem. E segundo eles não estavam a fazer nenhum mal. Agora, se formos ver esses outros quatro elementos que eu falei, se formos ver isso do ponto de vista biológico, será que é correto? Se formos ver do ponto de vista religioso, será que é correto? Ou do ponto de vista individual? Então, se formos ver esses diferentes outros três pontos de vista, qual é o julgamento que faríamos dessa regra social? E
Teve outro também religioso. É uma faceta que também apareceu quando o barco começou a afundar. Muitas pessoas começaram a rezar, a dizer, Deus me ajude. E do ponto de vista social é completamente ridículo. Quando o caos entra, quando você está em dificuldade, você não pode simplesmente orar e pedir Deus ajuda. Não, você vai utilizar o teu status, o teu dinheiro para sair dessa situação. Então, o ponto de, se formos ver, a religião, as pessoas que apoiaram na religião para lidar com essa situação, se formos ver de ponto de vista social, é completamente ridículo. De ponto de vista religioso, faz todo sentido. Quando nós estamos em dificuldade, nós vamos buscar Deus. É isso mesmo que a Bíblia diz. Do ponto de vista biológico, eu diria que o ponto de vista biológico estaria mais de acordo com o ponto de vista social, que é um instinto de sobrevivência. Quando você vê na natureza, quando o animal está em perigo, o instinto dele é sempre sobreviver. Quando o leão está a caçar a gazela corre para escapar do leão. Então, o ponto de vista biológico não ia concordar muito com a religião, com as pessoas que pararam para orar. E do ponto de vista individual, ia variar de pessoas para pessoas. Agora, vamos olhando agora para as pessoas que... Bom, já falamos do social, os que apoiaram a regra social, os que apoiaram a religião. Agora falta os que apoiaram a biologia. Biologia. Qual exemplo que podemos ver aqui na biologia? Biologia. Quem é que eu posso ver? Existem algumas pessoas que simplesmente desistiram e saltaram do barco. Eu diria que isso tem a ver mais com individualismo. Por exemplo, acho que o capitão do barco simplesmente desistiu, saltou do barco. Teve também o engenheiro, o engenheiro também decidiu ficar e afogar. Então, notamos também bastante individualismo ali. Algumas pessoas preferiram correr, outros preferiram ficar e afogar. Agora, eu estou a procurar um exemplo biológico. Biológico. Biológico, eu não estou conseguindo encontrar um exemplo assim específico, mas podemos pegar no fato de que as pessoas simplesmente estavam a correr para sobreviver. Isso é um instinto bastante biológico, mas aconteceu de uma forma geral, não foi uma pessoa ou um grupo em específico. Todo mundo queria simplesmente sobreviver. E eu acho que não está em contradição nem com o individualismo, nem com a religião e nem com a sociedade, porque todos eles recorreram ao instinto biológico. Eu não sei se eu consegui fazer essa ideia ser clara o suficiente, mas se formos analisar individualmente, em qual desses sistemas, em qual desses conceitos é que nós, como seres humanos, devemos apegar para levar a vida? Será que é segundo a regra social? Será que é segundo a religião? Será que é segundo a biologia? E talvez a resposta correta seria integrar todos eles. Mas o mais difícil de integrar, como eu disse, é a regra social. Porque os outros não têm muitas contradições, basicamente. Então, essa regra social que é mais difícil de entregar com outros três.
apesar de ser mais difícil, é essencial, porque nós vivemos na sociedade, nós temos que lidar com as outras pessoas, e lidar com as outras pessoas é seguir um determinado nível de regra, porque aqueles que não seguem, como eu mencionei anteriormente, acabam por ser excluídos. E exclusão, na verdade, era utilizado como punição antigamente. Era utilizado como punição para as pessoas que praticavam qualquer crime. E isso diz muito sobre o efeito de estar excluído e sobre por que algumas pessoas decidem seguir certas regras sociais mesmo indo contra ou religião, ou individualismo, ou biologia. Outro exemplo que eu quero dar para deixar claro assim... Não, eu não vou entrar. Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que eu consegui ser perfeitamente claro em apresentar essas 4 facetas e eu quero saber a vossa opinião. O que é que vocês acham correto fazer? Se é integrar os 4 ou cada um seguir o que acha melhor, individualismo, biologia, religião ou sociedade, ou se já existem pessoas programadas para seguir cada uma delas. Que se existem pessoas que nasceram, já estão programadas para ser religioso, outras que estão programadas para simplesmente fazer tudo sem racionalizar absolutamente nada, agir somente no instinto animal, outros que nasceram para estar integrados na sociedade e outros que são individualistas e, apesar de tudo, sempre fazem tudo de acordo com o seu instinto individual.